Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre teorias epistemológicas. Teorias epistemológicas são concepções gerais filosóficas sobre o conhecimento, sobre como adquirimos conhecimento e como justificamos o conhecimento. Não são, portanto, teorias científicas, são teorias sobre a ciência. Se o conhecimento se difere da mera opinião por ser uma crença verdadeira, justificada, compete às teorias epistemológicas explicar como essa justificação se dá. E se, por outro lado, uma ciência é um sistema de crenças articuladas sistematicamente, compete à teoria epistemológica explicar qual é a relação entre essas crenças de modo a constituir uma ciência. Historicamente, há diversos tipos de teorias epistemológicas, mas nós podemos agrupar esses tipos diferentes em três grandes espécies, que são o fundacionalismo, o coerentismo e o antifundacionalismo. Vamos ver cada uma delas separadamente. Iniciemos com o fundacionalismo. Esse tipo de teoria epistemológica se baseia na ideia de que o conhecimento é como um edifício. A metáfora do edifício explica inclusive o nome desse tipo de teoria, fundacionalista. Fundacionalista vem de fundação, fundamentos. É como quando construímos um prédio, para que o prédio seja estável, permaneça em pé, é necessário que as fundações, os fundamentos, sejam adequados, sejam bons. Assim também na ciência e no conhecimento. Uma teoria epistemológica fundacionalista é aquela que argumenta em favor da ideia de que existem crenças que fundamentam outras crenças. Por essa razão, o fundacionalismo faz uma distinção entre crenças básicas e crenças não básicas. Crenças não básicas são aquelas crenças que dependem de outras crenças. Por exemplo, se eu sei ou acredito que 215 vezes 23 igual a 4.945, e alguém me perguntar por que razão tu acreditas nisso, eu posso explicar da seguinte maneira. Acredito que 215 vezes 23 igual a 4.945, porque acredito que 215 vezes 3 igual a 645. E porque acredito também que 215 vezes 2 igual a 430. E por que eu acredito nisso? Acredito, entre outras razões, porque eu sei ou acredito que 5 vezes 3 igual a 15, que 1 vezes 3 igual a 3, que 2 vezes 3 igual a 6. Pensemos num outro exemplo. Se eu digo que acredito que Aristóteles, o filósofo grego, foi aluno de Platão, e alguém me pergunta, por que você acredita nisso? Eu digo, acredito nisso porque acredito no testemunho dos contemporâneos de Aristóteles e Platão. E, por sua vez, acredito nesse testemunho porque acredito no que outros historiadores posteriores falaram sobre isso. E acredito nesses historiadores porque acredito que eu li sobre isso em um determinado momento. E eu acredito que li sobre isso num determinado momento porque eu me lembro disso. E aqui parou a minha justificação. Porque agora, a minha última crença não depende mais de uma outra crença. Depende da minha memória. Voltando ao exemplo matemático.
Eu acredito que 1 vezes 3 igual a 3, que 3 vezes 5 igual a 15. Essa crença matemática não depende de outras crenças matemáticas, como aquela crença maior da multiplicação depende. Eu sei diretamente isso. Eu sei que 1 vezes 3 igual a 3. Eu sei que 3 vezes 5 igual a 15. Isso exemplifica a distinção entre crença básica e crença não básica. A crença não básica encontra a sua justificação, a sua razão, numa outra crença. Esta outra crença, por sua vez, encontra justificação em outra crença e assim por diante, até chegar numa crença que não encontra justificação em outra. Esta é chamada crença básica. De acordo com os fundacionalistas, também as crenças básicas têm que ser justificadas. Só que a justificação delas, a razão de por que eu acredito nelas, não está em outras crenças, mas em algum outro elemento, que pode ser a memória, a percepção sensível, uma intuição, um conhecimento imediato da verdade de algo. Dessa forma, qualquer teoria fundacionalista precisa responder a duas questões. Primeiro, como as crenças básicas justificam as crenças não básicas? Segundo, como as crenças básicas são justificadas? Iniciemos então com a primeira questão. Como as crenças básicas justificam as crenças não básicas? O que nós temos aqui é uma relação entre crenças. A justificação de uma relação entre crenças pode se dar de duas formas. E isso está relacionado à maneira como nós argumentamos. Toda justificação é uma argumentação. Basicamente, há duas maneiras pelas quais nós argumentamos. E, portanto, há duas maneiras pelas quais nós podemos justificar aquilo em que nós acreditamos. A justificativa pode ser dedutiva ou indutiva. Isso está relacionado com as duas grandes formas de argumentação, dedução e indução. Comecemos com a dedução. Em argumentos dedutivos, se pretende que haja uma relação intrínseca e necessária entre as razões apresentadas para justificar alguma coisa e isto que está sendo justificado. Na linguagem lógica, nós chamamos as razões de premissas. E aquilo que está sendo justificado pelas razões, chamamos de conclusão. Vejamos um exemplo. A. Os seres humanos têm direitos naturais. B. Os fetos são seres humanos. C. Logo, os fetos têm direitos naturais. Vejam nesse exemplo, nesse argumento. Este é um argumento simples. As sentenças A e B são as premissas do argumento. E a sentença C é a conclusão do argumento. Este é um exemplo de um argumento dedutivo válido. O que significa que a conclusão, ela segue necessariamente das premissas. Dizer isso significa dizer que se eu aceitar as premissas A e B, eu devo, logicamente, aceitar a conclusão C. Eu não posso, logicamente, recusar a conclusão C e continuar aceitando as premissas A e B. Nós podemos comparar isso com o que ocorre quando nós esprememos uma laranja.
Quando eu espremo uma laranja e tiro dela o suco não é a mesma coisa que a laranja, mas ele estava dentro da laranja. Nada a mais é acrescentado ao se espremer a laranja e dela tirar o suco. A mesma coisa ocorre em argumentos dedutivos. A conclusão está, de alguma maneira, dentro das premissas. É por isso que eu não posso recusar a conclusão e continuar aceitando as premissas, porque a conclusão decorre necessariamente, do ponto de vista lógico, daquelas premissas. Se eu não gostei da conclusão, ou não concordo com a conclusão, a única alternativa que eu tenho é recusar também uma ou todas as premissas do argumento. Mas o que faz com que a conclusão esteja contida nas premissas não é aquilo que está sendo dito dentro do argumento. Esse é um ponto muito importante. É a forma como as coisas são ditas dentro do argumento. Nós podemos mostrar isso simbolizando o argumento. Vamos fazer isto com o argumento que acabou de ser lido. Como esse argumento trata de relações de classes, nós podemos simbolizar cada um dos termos principais, os sujeitos e os predicados em cada sentença, com uma letra. Dessa forma, a primeira sentença, todos os seres humanos têm direitos naturais. Seres humanos simbolizamos com X, direitos naturais com Y. A segunda sentença, que diz que os fetos são seres humanos, fetos simbolizamos com Z. Seres humanos já foi simbolizado, não precisamos simbolizar de novo. A conclusão, os fetos têm direitos naturais, tanto fetos quanto direitos naturais foram simbolizados. Muito bem, vamos ver isso então graficamente. A primeira sentença fica então x é y, ou, na linguagem matemática, todo x está contido em y. A segunda sentença fica z é x, ou todo z está contido em x. E a conclusão, a sentença C, fica z é y, ou todo z está contido em y. Feito isso, podemos agora aplicar uma técnica chamada técnica dos diagramas. Cada uma das sentenças nós vamos simbolizar usando diagramas. Para cada letra, um diagrama. Comecemos na primeira sentença. Vamos desenhar um diagrama que represente a letra X. Em seguida, façamos o seguinte: desenhemos outro diagrama que represente a letra Y. Como a sentença diz que todo X está dentro de Y, nós desenhamos o diagrama Y, tendo dentro dele o diagrama X. Passemos agora à segunda sentença. A segunda sentença diz que todo Z é X. Então vamos desenhar um diagrama que represente a letra Z. E vamos colocar esse diagrama dentro do diagrama X, porque a sentença diz que todo Z está contido, está dentro de X. Então nós fazemos isso, colocamos o diagrama que representa Z dentro do diagrama que representa X. Muito bem, se nós olhamos agora para esse desenho, nós vamos ver que representamos as premissas A e a premissa B. Isso que nós tivemos que fazer. Primeiro a gente teve que representar a premissa A. Depois, tivemos que fazer alguma coisa ainda para representar a premissa B.
Faltou então agora representar a conclusão C. Voltemos ao diagrama. O que eu preciso colocar no diagrama para representar a conclusão C? Veja, não preciso colocar mais nada. Ao representar A e B, automaticamente representei C. Não é incrível? É isso que mostra que é um argumento dedutivo válido. Aquilo que estava sendo dito antes. A conclusão está dentro das premissas. A técnica dos diagramas nos permite ver isso visualmente. O que acontece então com um argumento como esse? Se uma pessoa não concorda com a conclusão, se ela for, por exemplo, favorável ao aborto, e, portanto, tem que dizer que os fetos não têm direitos naturais, essa pessoa precisa recusar uma das premissas. Ou dizer que não é verdade que, em geral, os seres humanos têm direitos, ou não é verdade que fetos são seres humanos. Agora, se essa pessoa quiser dizer, ao mesmo tempo, que seres humanos têm direitos naturais e que fetos são realmente seres humanos, esta pessoa, sob pena de autocontradição, não poderá ser favorável ao aborto. Vamos agora passar para a indução. Há uma diferença fundamental entre a dedução e a indução nessa relação entre premissas e conclusão. Num argumento indutivo, eu ainda posso aceitar as premissas e recusar a conclusão, porque a relação é mais fraca, não é lógica, não é intrínseca e não é necessária. Ela é apenas probabilística. Vamos ver o diálogo entre Alexandre e Melissa. Eu estava pensando aqui, você já parou para pensar como é que funciona o universo? Como assim? Eu estava lendo ali que ele funciona com ordem e desígnio. Explique melhor, Ali. O que você quer dizer com ordem e desígnio? Eu estou querendo dizer que existem leis regulares e que as coisas parecem exibir uma finalidade, sabe? Servir um propósito. Tá, eu entendi, mas onde você quer chegar com isso? Bem, sempre que vemos ordem e desígnio, como, por exemplo, em uma máquina sofisticada, Tá. um computador, digamos. Sempre que vemos ordem e desígnio em um computador, há uma mente criadora que produz o objeto. Você tá querendo me dizer, então, que o universo foi feito por uma mente inteligente? Deus? Deus? Pode ser. Então, como é que se estruturou, na conversa do Alexandre e da Melissa, este argumento indutivo, que é um argumento do tipo analógico, que compara duas coisas? Vamos colocar em forma esse argumento. Primeiro, a premissa, quando examinamos o funcionamento do universo, vemos que ele exibe ordem e desígnio. A segunda premissa, B, há leis regulares e as coisas parecem exibir finalidade, servir a um propósito. Terceira premissa, em nossa experiência, sempre que vemos ordem e desígnio, há uma mente criadora que produz objeto. A conclusão, então, o universo foi criado por uma mente inteligente, a quem chamamos Deus. Veja então, nesse argumento, a conclusão depende de premissas, geralmente aceitas, e é um argumento famoso na história da filosofia, chamado argumento do desígnio. Mas vamos ver como é que termina a conversa entre o Alexandre e a Melissa. Não é propriamente Deus. Talvez uma mente criadora. Ah, não, você tá me confundindo agora, Ali. Melissa, você tem que pensar assim. Não é uma entidade religiosa, entende? É uma entidade, é uma supermente, tá entendendo? Acho que eu entendi. Tá bom, tudo bem. Deixa eu voltar aqui. Veja só o final da conversa deles. O Alexandre não quis concluir que fosse Deus. Então, ele concluiu
que talvez, em vez de Deus, chamemos essa mente de uma supermente. O que pode ser isso? Pode ser muitas coisas. Pode ser uma mente coletiva, uma junção de diversas mentes. Pode ser uma mente demoníaca, em vez de divina. Não interessa. O que importa é que nessa estrutura é possível também tirar uma conclusão diferente da conclusão do argumento original. Se eu consigo dar uma explicação diferente para a ordem, propósito que a gente observa na natureza, que não seja Deus, eu posso manter todas as premissas e ter uma conclusão diferente. Ora, na história, é exatamente isso que faz a teoria da evolução. Substitui uma explicação que apela a Deus por uma explicação naturalista. Mas as premissas são exatamente iguais, tanto para os filósofos religiosos que produziram o argumento do desígnio, quanto para os evolucionistas. Isso mostra a característica dos argumentos indutivos. Eles não garantem a conclusão, da mesma maneira que um argumento dedutivo garante. Vamos agora para a segunda questão importante no fundacionalismo. Como se justificam as crenças básicas? Essa questão tem a ver com o que são, quais são, quantas são as crenças básicas. E nesse sentido há diferenças importantes nas escolas filosóficas. Para aquele tipo de filosofia conhecida como racionalismo, as crenças básicas são aquelas derivadas do raciocínio puro, como, por exemplo, penso, logo existo. E os racionalistas tendem a privilegiar a dedução mais do que a indução. Já para os empiristas, ou o que se chama de empiricismo, as crenças básicas são aquelas derivadas de percepções sensíveis, como, por exemplo, eu estou vendo uma árvore verde, e os empiristas tendem a privilegiar a indução sobre a dedução. Tanto uns quanto os outros reconhecem o valor de ambos os tipos de raciocínio. A diferença é qual deles é mais fundamental que o outro. E a segunda diferença é quais são as crenças básicas. Dessa forma, segundo alguns, crenças básicas se justificam de maneira pura, racional. Para outras, crenças básicas se justificam nos sentidos, nas percepções. O que eles têm em comum e que caracteriza o ponto de vista fundacionalista é que, sejam quais forem realmente as crenças básicas, elas têm que ser confiáveis, incorrigíveis, necessárias. Só assim, pensam os fundacionalistas, é que nós teremos um conhecimento seguro, porque o fundamento é seguro, incorrigível. Passemos agora a um outro tipo de teoria epistemológica, conhecida como coerentismo. Para falar do coerentismo, vamos usar uma imagem sugerida por um filósofo alemão, de nome Otto Neurath, que em seu livro Anti-Spengler comparou o conhecimento a um barco em alto mar. Somos como marinheiros que têm de reconstruir seu barco em alto mar, já que não podemos começá-lo de novo a partir da base. Vejam, nesta comparação do barco que precisa ser consertado enquanto está viajando no mar, a ideia é justamente que o nosso conhecimento é assim. Não é possível, como pretendiam os fundacionalistas, tentar refazer o conhecimento a partir de bases mais seguras. Não.
é enquanto nós estamos navegando é que a gente vai corrigindo o conhecimento. Ora, então não é possível corrigir de uma vez, porque senão o barco afundaria. Vai se corrigindo pouco a pouco. Para os coerentistas, portanto, não há distinção entre crenças básicas e crenças não básicas. Na verdade, todas as crenças, na opinião deles, se sustentam mutuamente. Nós podemos comparar da seguinte maneira. Para o fundacionalista, o conhecimento é como uma linha. Para os coerentistas, é como um círculo. Por exemplo, se eu digo agora que creio que aquela árvore no pátio é verde, e alguém me perguntar por que eu creio nisso, eu vou dizer que creio porque creio que a minha visão é confiável. Mas por que eu creio que a minha visão é confiável? Eu creio nisso em razão de minhas crenças visuais do passado, cada uma delas particulares. Essas fundamentaram a crença na confiabilidade da visão, que agora fundamenta a crença nesta visão particular. Isto é um círculo. Os coerentistas acham que esse é um círculo virtuoso. Não deve ser confundido com um círculo vicioso, quando uma crença justifica a outra, exatamente as mesmas duas. Não é o caso aqui. Não é como aquela anedota que perguntam para um político no que ele crê, e ele diz, eu creio naquilo que o meu partido crê. Sim, mas o que o teu partido crê? O meu partido crê naquilo que eu creio. Ora, passemos agora ao terceiro tipo de teoria epistemológica, chamada de antifundacionalismo. O termo antifundacionalismo se refere a uma família de teorias epistemológicas que tem semelhanças e diferenças, como numa família qualquer. As semelhanças importantes são que se mantém a distinção entre crenças básicas e crenças não básicas, só que ela é flexibilizada. E também, por outro lado, se aceita, da parte do coerentismo, a revisão constante das crenças. Vamos ver isso através de dois exemplos teóricos. O primeiro exemplo nós tomamos do filósofo americano Paul Feyerabend, que propôs uma teoria epistemológica que ele chamou de anarquismo metodológico. Vamos ver o que ele diz. O único princípio que não impede o progresso é: tudo vale. Então, o que esse filósofo propõe é que não há distinção fundamental entre ciência, arte, religião, moral. Quando os cientistas estão elaborando teorias, qualquer coisa, qualquer método, qualquer procedimento vale, desde que dê resultado. Dessa perspectiva, por exemplo, não é possível saber se uma teoria científica é verdadeira ou falsa. Mas então, como é que se muda de uma teoria para outra? Se muda porque muda, de acordo com o Feyerabend, as relações de poder em uma sociedade. Nós hoje aceitamos a teoria heliocêntrica não porque nós descobrimos que ela é verdadeira, mas porque ela é melhor em relação aos nossos objetivos. Nós conseguimos fazer mais coisas, prever mais coisas com essa teoria do que com a teoria geocêntrica. Isso não significa, contudo, que nós provamos que a teoria geocêntrica é falsa. Nós apenas deixamos de utilizá-la. Um outro exemplo de antifundacionalismo, parecido e diferente do de Feyerabend, nós encontramos no filósofo austríaco Karl Popper,
que defende uma teoria conhecida como falsificacionismo, que é a ideia de que teorias científicas são hipóteses, conjecturas ousadas sobre o mundo e que precisam ser constantemente testadas. Vamos ouvir o que diz Popper. Tudo que o cientista pode fazer é testar suas teorias, eliminando as que não resistem aos testes mais rigorosos que pode conceber. Mas ele nunca terá a certeza de que novos testes, ou mesmo uma nova discussão teórica, não o levará a modificar ou a rejeitar sua teoria. Nesse sentido, todas as teorias são e permanecem hipóteses. São conjecturas chamadas de doxa, em contraposição ao conhecimento indubitável chamado de episteme. Então, o que Popper propõe é que teorias científicas devem ser constantemente testadas. Isso é que caracteriza uma teoria científica. E elas podem ser falsificadas. Nós só não somos capazes de provar, sem sombra de dúvida alguma, se uma teoria científica qualquer é verdadeira. Mas somos capazes de provar que ela é falsa. Isso porque, para Popper, o método principal na ciência é a dedução. E se da dedução eu tiro uma conclusão que é falsa, isso significa que a premissa, a teoria, é falsa também. Comparando com o exemplo do Feyerabend. Segundo Popper, nós podemos sim dizer com certeza que a teoria geocêntrica é falsa. O que nós não podemos fazer é dizer que a teoria heliocêntrica é verdadeira. Mas ela está certamente mais próxima da verdade do que a teoria geocêntrica. Por quê? Porque até agora nada provou ser contrário à teoria heliocêntrica. As nossas observações, os nossos testes estão de acordo com o que a teoria propõe. Nós podemos pegar um outro exemplo na história das ciências naturais. Uma famosa teoria química do século XIX chamada teoria do flogisto. Essa é uma teoria que pretendia explicar o que acontece quando um determinado objeto é queimado. Quer dizer, quando ocorre a combustão. Alguns cientistas, alguns químicos na época, imaginaram que o que ocorre é o seguinte: que aqueles objetos que queimam possuem dentro de si uma substância chamada flogisto, que vem de fogo, aquilo que queima. Então, quando um objeto é queimado, esse flogisto é consumido, desaparece de dentro do objeto e sobra o resto. Como é que se provou que essa teoria é falsa? Bastante simples. Se o flogisto fosse uma substância, como queriam alguns químicos, e essa substância fosse consumida pelo fogo, isso significaria que aquilo que restou seria mais leve do que o objeto antes de ser queimado. Só que os testes mostraram que o peso era igual e às vezes até maior do que o objeto antes de ser queimado. Logo, a teoria é falsa. Muito bem. O que isso tudo tem a ver com o tópico da nossa disciplina? O que tem a ver teorias epistemológicas com ciências sociais? Se as ciências sociais são conhecimento, como se pretende que elas sejam, conhecimento de um aspecto da realidade social, então, todas as teorias sociais seriam teorias científicas e, portanto, estão compreendendo
a partir da perspectiva epistemológica, a maneira como determinadas crenças se relacionam, agora crenças sociais, como umas fundamentam as outras, como é que nós raciocinamos sobre essas crenças, que tipo de procedimento a gente utiliza, dedução, indução. Portanto, sendo as ciências sociais conhecimento, é importante que o cientista social tenha consciência dos pressupostos filosóficos que ele usa quando pratica a sua ciência. Como dica de estudo, recomendo o texto de Popper intitulado O Balde e o Holofote, duas teorias do conhecimento. Esse texto encontra-se dentro do livro do Popper, intitulado Conhecimento Objetivo, editado em conjunto pelas editoras Itatiaia e pela editora da Universidade de São Paulo. Nesse texto, Popper compara a visão tradicional de conhecimento, do balde, em que se acrescenta conhecimento em cima do conhecimento, e a visão que ele propõe, que ele chama de holofote, que nós iluminamos a realidade através das nossas ideias. Boa leitura.